vamos ver aqui agora um problema similar, que ele força realmente o número de comparações, mas é exatamente qual ordem de grandeza que esse número de comparações que é o assunto da discussão aqui. É um problema que é fácil imaginar aplicações práticas para ele, certo? Mas o caixeiro viajante, ele quer visitar N cidades, ele tem uma cidade de partida, tá bom? Ele conhece as distâncias entre as cidades, tá bom? E ele quer visitar todas as N cidades, retornar ao ponto de partida, sem passar 2 vezes pela mesma cidade e gastando o mínimo de gasolina. Tá? Ele quer a menor distância possível. E ele conhece essa distância entre 2 cidades quaisquer do seu roteiro. Às vezes você tem cidades que não tem estrada entre elas, a gente atribui valor infinito para a distância, para o caminho direto entre elas. Aqui uma aplicação prática, se vocês forem candidatos à presidência da República, o mínimo que vocês têm que fazer é andar de avião em todas as capitais do Brasil. Bom, saindo aqui de Belo Horizonte, qual roteiro que você vai seguir? Tá? Não é fácil, não. Vamos ver aqui alguns exemplos um pouco mais simples aqui. Vou pegar aqui um problema com 5 cidades. Tá? Esses númerozinhos aqui indicam a distância entre uma e outra. Tá bom? Então, a posição das cidades aqui no desenho não tem nada a ver com a distância efetiva. Por exemplo, aqui, ó, entre o 2 e o 3, a distância é 4, entre o 2, a cidade 2 e a cidade 4, a distância é 3, tá bom? Ou seja, a distância que conta é essa que está marcada aqui. Então, qual que é o melhor roteiro? Bom, vamos examinar um roteiro aqui primeiro. Você pode sair da 1 e ir para 4, da 4 ir para 2, da 2 e ir para a cidade 3, da cidade 3 ir para a cidade 5, da cidade 5 voltar para 1. Esse aqui é um roteiro que atende às exigências do problema, tá bom? Ou seja, você percorreu todas as cidades, saiu da 1, voltou para 1 e não passou 2 vezes pela mesma cidade. Tá bom? Qual que é o custo dessa rota aqui? É 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 3, 13, mais 6, 19. Vamos ver uma outra possibilidade aqui. Aqui você sai da 1, vai para 2, da cidade 2 vai para 3, da cidade 3 para 4, da cidade 4 para 3, da cidade 5 você vai para 1. O custo aqui é 2, mais 4, 6, mais 7, 13, mais 3, 16, mais 6, 22. Então, piorou. Tá? Esse caminho é pior do que o outro. O melhor roteiro possível é esse daqui. Você sai dessa, da 1 vai para 2, da 2 você vai para 3, da 3 para 5, da 5 para 4, e da 4 você retorna para 1. Bom, o custo total aqui é 2 mais 4, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Mas e para esse problema aqui, gente? Olhando para isso daqui, você tem que ter dons especiais para conseguir achar o melhor caminho. Bom, assim, você tem muitas possibilidades a serem exploradas. Por exemplo, você pode fazer este. Pronto, fechou. Aqui está um roteiro que percorre todas as cidades, etc, etc. Bom, o custo total desse aqui é 81. Vamos ver um outro roteiro aqui. Esse aqui é o pior de todos os roteiros. E o custo dele é 98. E esse aqui é um roteiro ótimo, bom, cujo custo é 64. Como que a gente resolve o problema do caixeiro viajante? Bom, eu vou propor aqui uma solução que a gente chama de força bruta. Força bruta não deve ser tomado como pejorativo, não. Certo? Força bruta é um qualificativo que a gente dá para algoritmos que vão muito direto para o problema que eles querem resolver. E é pela força bruta que a gente tem que começar a resolver qualquer problema. Tá? Primeiro você vai pela força bruta, se der certo, deu. Você não precisa gastar mais tutano para pensar, não precisa gastar fosfato para pensar em soluções melhores. Se der errado, aí você tem que sofisticar. Tá vendo? Se der errado no sentido que não conseguiu resolver, ou que resolveu, mas ficou muito lento. Então a solução para o problema, força bruta para o caixeiro viajante, é o seguinte: a gente gera todas as alternativas de rota
Isso é igual a gerar todas as permutações de cidades, excetuando a cidade de partida, que a gente sempre vai pegar a cidade 1 como cidade de partida. Para cada rota, a gente calcula o custo total. E, então, depois a gente escolhe a rota de menor custo. Isso aqui resolve o problema. A primeira versão aqui para o nosso programa, então, é essa aqui. Primeiro, lê a matriz de distâncias, gera as rotas possíveis, calcula o custo de cada rota, seleciona de menor custo e imprime o resultado. Certo? A FSCANF, eu queria usar a FSCANF, porque eu estava com preguiça de usar outras formas de leitura, ela só lê números. Bom, e as distâncias, como elas são positivas, eu não vou precisar de números negativos, eu peguei a convenção de usar o -1 para representar infinito. Dessa forma aqui, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, quer dizer que entre a cidade 1 e a cidade 3, bom, o custo é infinito. Tá? Eu ponho -1, e depois, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir -1 por infinito. Que é isso que está aqui, tá bom? Aqui é a leitura da matriz com FSCANF, MAT, tá bom? E aqui é o comando para substituir -1 por %inf. Para obter as rotas e calcular os custos, tá bom? Eu vou primeiro saber qual que é o tamanho do meu problema. Tá? Aqui eu não estou testando não, tá bom? Mas as coisas só funcionam se o número de linhas for igual ao número de colunas. Depois eu estou usando uma função aqui chamada permutations, que ela funciona da seguinte forma. Aqui, está vendo? R. Então, ela gera uma matriz, tá bom? Onde cada linha é uma das permutações do vetor de entrada. Então, ela vai ter n fatorial linhas, ela tem n colunas e n fatorial linhas. Então, aqui eu faço todas as permutações de todas as cidades, excetuando a cidade 1, que é o ponto de partida, o ponto de chegada, tá bom? E depois eu uso uma função custo, aqui, que eu vou mostrar depois como é que ela funciona, que tem como parâmetros de entrada a matriz de distâncias, e aqui está a rota completa, tá bom? Ou seja, aqui é uma sub-rota só das cidades que não inclui a 1, aqui é a rota completa. Sai da 1, pega essa rota e volta para 1. Tá bom? Essa rota que eu mencionei aqui agora é a 10ª linha dessa matriz rotas que foi gerada aqui por essa permutation. Essa função custo, ela simplesmente tem um loop aqui para uma somatória que vai somando. Se a rota é essa aqui, por exemplo, ó, cidade 1, cidade 4, cidade 2, cidade 3, cidade 1 de volta, tá bom? O custo disso daqui, se D é a matriz de distância, é a distância da 1 para 4, mais a distância da 4 para 2, mais a distância da 2 para 3, mais a distância da 3 para 1. Tá bom? Rota I até para a rota I mais 1. A função permutations ela é mais complicada, tá bom? E eu vou mostrar aqui como que ela funciona. Tá? Se n é o tamanho de um vetor, se n for igual a 1, o vetor já é a única permutação. Se o n for maior do que 1, nós vamos fazer o seguinte: pega o vetor A e para cada um dos seus elementos nós vamos gerar todas as permutações que tem a índice K como primeiro elemento. Certo? A gente faz da seguinte forma: a gente retira o késimo elemento do A, certo? Reservamos ele aqui. Certo? Geramos todas as permutações do que sobrou e colamos essas permutações nesse que a gente retirou. Assim, ó, o exemplo é esse daqui. Você quer achar todas as permutações disso daqui. Então, você tira o 2, fica com 3 e 4, tá bom? Então, separa o elemento 2, gera todas as permutações de 3 e 4. Concatena 2 as permutações obtidas. Tá bom? Depois você separa o 3, tira o 3, tá certo? Arranca o 3 daqui e gera todas as permutações de 2 e 4. Tá? Depois você concatena esse 3 que você tinha separado, as permutações obtidas. Bom, ou seja, então aqui agora vocês veem a recursão aqui, que a gente resolve as permutações desse daqui, utilizando as permutações de um vetor menor. Se o vetor for de tamanho 1, ele só tem uma permutação. É esse aqui o código da função permutations, tá bom? Que ela tem exatamente uma chamada recursiva para ela mesma, tá certo? Com o vetor
sem o iésimo elemento. Então, essencialmente, é isso aqui que é. Pois é, aqui eu estou exatamente concatenando. Eu vou acumulando nessa matriz P aqui as linhas, tá certo? E cada linha é composta do elemento que eu retirei com a permutação que foi gerada aqui dentro, tá certo? A permutação da parte que sobrou do vetor. Vamos mostrar aqui o algoritmo funcionando. Então, aqui, ó, para essa matriz de distâncias aqui, bom, a melhor rota é essa daqui, com esse curso. Também resolveu rapidinho. Deixa eu rodar outra vez aqui, com um problema de 8 cidades, tá bom? Demorou um pouquinho aqui, bom, mas resolveu. Isso aqui é exatamente aquele problema mais complicado que eu mostrei nos slides. Vou rodar ele aqui com um problema ligeiramente maior, que é um exemplo aqui com 9 cidades. Tá bom? Aqui está a matriz dele, e ele vai demorar um tempo aqui, viu, gente? Como vocês viram por esse último exemplo aqui, pode demorar, certo? Pode demorar. Mas o que foi? Qual que é a complexidade dessa nossa solução, gente? Força bruta aqui. A gente gera todas as permutações das cidades. Então, o nosso problema é O de n fatorial. Bom, ou seja, o trabalho computacional cresce com o fatorial de n, onde n é o número de cidades. Né? Então, ele cresce muito rapidamente. Né? Então, a gente n, quer dizer, n menos 1, né? Porque uma cidade fica fora. Mas n menos 1 fatorial também é muito grande quando n vai crescendo. Tá? Se você pegar 5 cidades, tá bom? Você tem 24 possibilidades, tá bom? Para as capitais brasileiras, que são 27 capitais, você tem o fatorial de n menos 1, né? O fatorial de 26, assim, 4 vezes 10 é 26 possibilidades a serem examinadas. Tá bom? É muito tempo. Existiriam soluções melhores? Existem sim. Tá bom? A melhor encontrada até hoje, ela é O de n ao quadrado 2 a n. Bom, isso aqui também cresce. Isso aqui é pior do que qualquer potência de n, de qualquer polinômio em n.